Começa. Olá galera, tudo bem? Nono ano, estamos aqui para a nossa aula de revisão. Hoje a nossa aula está em dupla, a professora Zé Dailton e a professora Paula. E aí, turminha, tudo bem? Ó, vamos lá, animados para essa revisão, né? Que teremos prova amanhã, então vamos caprichar. Eu já tinha pedido para vocês darem uma olhada nas aulas, né? Agora vamos prestar bastante atenção nas ideias que nós vamos passar aqui de revisão, ok? Então vamos lá, professor. Nós vamos começar a nossa aula de revisão, né? Dia 25/5, professor Zé Dailton e a professora Paula. Na nossa aula de revisão, nós vamos ver operações com radicais, que é da página 32 à página 38. Lembrando que essas operações com radicais, a gente vai falar da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão e da potência com radicais, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da adição e da subtração. Mas, além disso, também nós vamos falar nessa aula da racionalização, que é da página 39 até a página 40. Então, para a gente começar a nossa aula, já que nós vamos falar de adição e subtração, lembrando que para adicionar e subtrair radicais, a gente precisa ter o que mesmo, professora Paula? Radicais semelhantes, não é isso, Quando galera? radicais são semelhantes? Radicais semelhantes tem que ter mesmo índice e o mesmo radicando, certo, professor? Certíssimo. Então, nós já sabemos que radicais semelhantes são aqueles que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, aqui nós temos o primeiro exercício que a gente vai resolver. Exercício número 1, eu tenho menos 4 mais 3 raiz cúbica de 5, mais 2 raiz cúbica de 5, mais 5. Nesse caso, eu vou somar quem? Eu vou somar somente os coeficientes. Lembrando que coeficientes são os valores que estão na frente do radical, tá, gente? Esse menos 4 eu não vou somar com mais 3, porque o menos 4 ele não tem radicando, não tem, nesse caso, o valor raiz cúbica de 5. Então nós vamos fazer aqui, menos 4, vou colocar semelhante, menos 4, somado a mais 5, né? E o mais 3, eu vou colocar entre parênteses, que eu vou somar com mais 2, porque eles apresentam aqui, ó, o mesmo radicando. Então eu tenho mais 3 mais 2, raiz cúbica de 5. Então fazendo essa soma eu tenho menos 4 somado a mais 5 vai ser mais 1, né? Mais 3 somado com 2 vai dar 5, 5 raiz cúbica de 5. Aqui nós temos o resultado final, que é mais 1 mais 5 raiz cúbica de 5. Né? Então aqui eu só somei os seus coeficientes, tá, gente? No exercício 2 eu vou deixar a professora Paula brincar um pouquinho com vocês agora. Vai lá, turma. Olha só, o que nós temos de diferente aqui no exercício 2? O professor fez aqui, sim, os radicais já eram semelhantes. Aqui, se a gente for observar, nós temos a raiz de 50, a raiz de 18 e a raiz de 8. Eles não são semelhantes. Nós fizemos isso lá, na explicação, nós temos que colocar de tal forma que eles se tornem semelhantes. Para isso, o que nós faremos? Vamos decompor cada radical, tá? A decomposição, todo mundo já está afiado, já desde a época da professora Annelise, que todo mundo aprendeu com ela, né? Então vamos lá, eu vou colocar um pouquinho direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. A decomposição do 50 vai ficar 2 vezes o 5 ao quadrado, mais 3. A decomposição do 18 vai ficar 2 vezes o 3 ao quadrado, menos 5. A decomposição do 8, né? 2 ao quadrado vezes 2. Então tá aqui a forma decomposta de todos os radicais, ok? Então agora o que nós vimos? De acordo com a propriedade, se eu separar aqui, o índice é igual o expoente é igual ao índice, ele vai cancelar, vamos tirar fora da raiz, né? Então vou fazer direitinho, hein, galera? Vamos lá. O 5 vai cair fora da raiz, vai permanecer o 2, que é de expoente 1. Vou copiar o 3 vezes. Aqui a mesma coisa, expoente 2, o índice é 2, então ele cai fora da raiz 3. Sobrou dentro da raiz o 2. Aqui, menos 5, a mesma ideia, expoente e índice eles são iguais, vai haver cancelamento, né? Então eu tiro da raiz e sobra a raiz de 2. Então aqui vocês já começaram a perceber que ficou raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Aí eu vou finalizar usando a ideia que o professor fez anteriormente. 5 raiz de 2
mais o 3 vezes 3, 9 raiz de 2, menos o 5 vezes 2, 10 raiz de 2. Agora eu vou trabalhar somente os coeficientes, porque eles são semelhantes. Então vai ficar 5 mais 9 menos 10, acompanhado da raiz de 2. Aqui vai dar 5 mais 9, 14, menos 10, resultado 4 raiz de 2. Ok? Tranquilo? Vamos continuar a ideia ainda com adição e subtração. Professor? Vamos lá, gente. Então, nosso próximo exercício, ele vai pedir para vocês calcularem o perímetro da figura, né? Então, nesse caso, nós temos aqui um retângulo. Então, como é que eu calculo o perímetro? O perímetro é o que mesmo? É a soma de todos os lados. Então, vamos somar todos os lados aqui. Nesse caso, eu vou ter o perímetro raiz de 75 mais 6 raiz de 12 mais 12, professor José Dailton. 12 não, 12, professor. 12 mais raiz de 75 mais 6 raiz de 12. Eu posso também escrever isso? Professor, posso fazer uma pergunta? Deve, vamos lá. Em vez de colocar assim, eu posso colocar 2 vezes a raiz de 75 e 2 vezes o 6 raiz de 12? Essa minha aluna é pressada também, né, professora? Eu já ia fazer isso. Então, ó, posso escrever 2 vezes raiz de 75 mais 2 vezes 6 raiz de 12. Percebemos agora que eu vou precisar fazer o que a professora fez no exercício anterior. Eu vou precisar fazer a decomposição de 75 e a decomposição de 12. Para isso nós temos perímetro é igual a 2 vezes raiz de 75. Eu posso escrever como 3 vezes 5 ao quadrado. Mais 2 vezes 6. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 12 raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é a decomposição de 12. Como a professora já disse anteriormente, né, índice e expoente são iguais, nós vamos tirar fora do radical. Então eu vou ter o perímetro é igual a 2 vezes, vamos tirar o 5 aqui, né, então vai ficar 2 vezes 5, raiz quadrada de 3, porque o 3 tem índice 1, mais 12 vezes 2, raiz quadrada de 3. Percebemos agora que temos radicais semelhantes. Então, o nosso perímetro vai ser igual a 2 vezes 5, 10, 10 raiz de 3, mais 2 vezes 12, 24, 24 raiz de 3. Então, eu posso somar agora, né, o 10 mais o 24, raiz de 3, porque são todos semelhantes. 10 mais 24 vai dar 34, 34 raiz de 3 é o nosso perímetro. Nesse caso, a nossa figura também tem perímetro 34 raiz de 3. Gente, não esqueçam, né, que para fazer a adição e a subtração, nós precisamos primeiro perceber que os radicais têm que ser semelhantes. E a gente nunca soma o que está dentro da raiz, a gente vai somar os coeficientes. O coeficiente está sempre à frente da raiz. Vamos lá, professora, mais um exemplo, mais um exercício? Aqui não terminamos, professor. É para calcular a área. A área é com a senhora agora, né, professora? Já fiz o perímetro, agora faça a área. A área de um retângulo. Como é que fazemos a área de um retângulo? Diga aí, professor. Multiplicando base pela altura, né? Ou seja, comprimento pela largura. Então a área, quem é a base? Raiz de 75. Quem é a altura? 6 raiz de 12. Aqui, vocês já perceberam que nós estamos na multiplicação. O que a gente faz quando temos multiplicação? Eu vou multiplicar o coeficiente com coeficiente, radicando com radicando, porque as raízes, elas têm o mesmo índice, aí eu posso fazer isso. Nesse caso aqui eu vou fazer, aqui quando não tem vale 1, 1 vezes 6, 6. Eu vou multiplicar 75 por 12, que deu 900. Viu como a professora é boa de conta? Rapidinha. Já fez antes, já né, professora? Antes, não sou boba. Vamos lá. 900. O 900, né, é uma raiz exata, que você pode já fazer por tentativa, né, ou então de repente na prática você já sabe quanto é, ou você pode decompor o 900 como foi feito anteriormente, tá? Eu vou fazer por decomposição, que é o que a gente está trabalhando. Então a decomposição do 900, ela fica 2 ao quadrado
vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vocês perceberam que dá todo mundo ao quadrado e a raiz é quadrada. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai cair fora da raiz. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 e a raiz vai desaparecer. Que essa multiplicação aqui dá 30. Né? Alguém deve ter falado assim, ah, professora, a raiz de 900 eu já sabia que era 30. Poderia colocar o 30 direto? Poderia. Tá? Então você teria duas opções aqui. Então multiplicando esses 4 fatores, nós temos 180, não tem unidade, eu estava procurando a unidade, não tem. Não tem unidade. Então é 180 a área desse retângulo que temos ali. Vocês perceberam que nesses exercícios nós falamos da adição, da subtração, da multiplicação agora, né? E calculando área e perímetro. Então a gente vai dar continuidade em mais alguns exercícios para ajudar vocês aí no estudo. Vamos trabalhar um pouquinho mais de multiplicação, apesar que nós já antecipamos aqui, né, com essa ideia de área e perímetro. Deixa eu copiar aqui bem rapidinho alguns exemplos de multiplicação. Vamos trabalhar multiplicação e divisão, ok? Que a ideia é bem semelhante, vamos fazer as duas juntas. Vamos lá, professor, eu vou passar aqui e você vai desenvolver. Vê se você já entendeu. Nossa, tenho dúvida ainda, professor. Vamos lá. Eu vou deixar um espaço para fazer aquele ali. Vamos lá, o professor José Daíto vai fazer essas duas. Nossa, me botou de castigo, mas tá bom, vamos lá. Vamos resolver ela. Então, como já foi dito, né, multiplicação, já observamos aqui, são multiplicação de radicais. Primeira coisa, antes de multiplicar, que eu vou olhar, são os índices, são os mesmos. Então vamos multiplicar direto, já sei que eu posso fazer a multiplicação de 2 vezes 6 vezes 4. Mas se eu quiser tirar a raiz de 4, eu posso? Posso, só que nesse caso eu não vou tirar, vou deixar no final eu vou fazer tudo isso, tá? Então vamos lá, 2 vezes 6 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. Então vamos usar o espaçozinho aqui que a professora economizou no espaço. 48. 48 é o resultado da multiplicação de 2 vezes 6 vezes 4. Lembrando que como 48 dá para você fazer a decomposição dele, no caso, você simplificá-lo, né? E vamos fazer isso aqui agora. Então vai ser igual. Vamos lá, professor. Vamos aproveitar aqui, né, professor? Vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado. 2 ao quadrado. Né? Não, 4 ao Decomposição quadrado. de fatores primos, professor. Vamos direto, professor. Tá bom, professor. Bom, vamos lá. O professor quer fazer, vamos lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. 3, por quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado dá 16, 16 vezes 3, 48. Então, como os índices são iguais, né, eu posso já tirar aqui, então 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 3. E aqui nós temos a resolução dessa multiplicação. Já no exercício 2 aqui, no nosso exemplo 2 de multiplicação, a professora colocou raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 2. Então, nesse caso, nós vamos usar a propriedade distributiva. Vou aproveitar e vou resolver ela aqui embaixo para não misturar ali, tá? Então, nós vamos distribuir. Vamos pegar o raiz de 2 multiplicando o raiz de 7 e o raiz de 2 vai multiplicar o 2, que é coeficiente. Nesse caso, o 1 da frente do radical que vai multiplicar aquele 2. Então, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 1 vezes 2 raiz de 2. Esse 1 que eu coloquei aqui na frente, está aqui na frente da raiz, tá, gente? Porque ele é o coeficiente que vai multiplicar o 2. Então eu vou ter aqui raiz quadrada de 2 vezes 7 mais 1 vezes 2 vai dar 2, 2 raiz de 2. Isso eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 7 vai dar 14, raiz de 14 mais 2 raiz de 2. Raiz de 14 dá para fazer alguma coisa com ela? Nós já percebemos aqui que são dois números primos, né, a multiplicação. Então não tem como, já paramos por aqui. Então esse é o resultado. Raiz de 14 mais 2 raiz de 2. Espero que vocês tenham acompanhado, gente, que não está muito rápido, né? Se tiver, vocês têm que dar uma alertinha pra gente, tá? De alguma forma. Aí, com isso a gente encerra a multiplicação, né? Ficou claro ali que eu já tenho os termos separados, aqui aplicamos propriedade distributiva. Então vamos ver agora o exemplo de divisão.
Enquanto a professora escreve aí, vamos só relembrar mais um momento aqui, tá, gente? Na multiplicação, na adição, na subtração é muito importante vocês estarem atentos aos índices dos radicais, tá? Porque os índices dos radicais é o que vai definir para você se pode multiplicar, se pode adicionar, se pode subtrair. Porque eles precisam ser os mesmos índices, sempre, tá? E aí, professora? Bom, coloquei ali uma divisão e vou colocar aqui uma expressão para juntar mais de uma operação. Vou apagar aqui, pessoal, e vamos desenvolver essas duas aqui. Então aqui, a ideia da divisão é a mesma da multiplicação, né? Eu vou dividir coeficiente com coeficiente e o radicando com radicando. Lembrando que tem que olhar sempre o índice do radical, ok? Que é o mesmo. Então vamos fazer a divisão. 30 dividido por 5 e eu vou fazer direto, tá? O professor Jadailton gosta de coisa, eu gosto de fazer direto. 30 dividido por 5 dá 6. Aí eu vou fazer raiz, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então esse seria o resultado desse radical. Aqui não dá para decompor, né? Não dá para decompor fatores primos e finalizamos aí. Essa expressão, o que nós temos nessa expressão? Nós temos uma adição e uma divisão, né? Vamos retomar um pouquinho a adição que nós acabamos de ver no início da aula. Os radicais aqui, eles não são semelhantes, então vou ter que torná-los semelhantes. Decompondo 27 vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, mais 10 raiz de 3, tudo isso dividido por 10 raiz de 3. Então vou resolver primeiro o meu parênteses. Esse 3 que está elevado ao quadrado, já vimos que ele vai sair fora da raiz, vai ficar 10 vezes 3, e o outro 3 permanece na raiz porque o expoente é 1. Mais 10 raiz de 3. Dividido por 10 raiz de 3. Tudo bem, professor? Tranquilo, tá certo? Professor, certíssimo. Então tá bom, vamos continuar. 10 vezes 3 dá 30 raiz de 3, ainda dentro do parênteses, mais 10 raiz de 3. Dividido por 10 raiz de 3. Ok, galera? 30 mais 10, vou somar os coeficientes, dá 40, raiz de 3 eu conservo. Essa é a ideia de adição. Dividido por 10 raiz de 3. Acabamos de ver a divisão, coeficiente com coeficiente e radicando com radicando. Então vai ficar 40 dividido por 10 dá 4. Aqui vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar raiz de 1. Que quanto é a raiz de 1? Vai ficar 4 vezes 1, que vai dar 4. Ok? Perfeito, professora. Muito bem. Nota 10 para a professora, né? Ela vai conseguir passar de ano, tenho certeza disso. Vou colaborar com ela. Vou apagar o quadro, professora. Pagar o quadro nada, você vai fazer potência, professor. Isso, tá professora. Ela tá colocando de castigo, querendo gente. cair fora, professor. Hoje acho que ela tá vingando vocês. Vamos lá, professor. Vamos, como não? Potência, toda sua. Potência, aqui. vamos lá. Então a senhora já pode falar um pouquinho sobre potência para eles, né, professora? Vamos lá, então. O que nós vimos sobre potência? Né? Você tem um radical elevado a um expoente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que está dentro do radicando e elevar aquele expoente. Nossa, professora, o que é isso? Calma, José Dailton vai relembrar, tá? E lembrando que quando tem o coeficiente fora do radical, também o coeficiente tem que ser elevado à potência que está aqui, no exemplo que ele está mostrando aqui para vocês. Esse professor gosta de um espaço que é uma beleza. Gente, faz parte. Vamos lá, professor, vai fazendo aí. Não, professora, que é isso? A professora hoje ela tá acelerada. Essa professora fica aceleradíssima. Vamos lá, professora, põe lá para recarregar, senão nós vamos ficar sem bateria. Vamos lá, mais uma vez. Então, gente, vamos dar continuidade aqui para isso, né? A professora está tão acelerada que até o medo de acabar a bateria da máquina ela tá. Mas vamos lá. Nós temos então, ela já falou sobre potência, nós vimos potência desde o sexto ano, né? O que a potência é? Nada mais é que a multiplicação de fatores iguais. Então, nesse caso, eu vou lembrar aqui, ó, raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado.
Então, como é que você pode estar desenvolvendo isso? Você pode estar desenvolvendo da seguinte forma: raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 9, certo? Porque quando eu escrevo desse jeito, eu consigo perceber que eu tenho aqui o quê? Índices iguais, então eu posso multiplicar, né, os nossos coeficientes. Aqui está bem simples, né, porque a gente vai fazer raiz cúbica de 9 vezes 9. 9 vezes 9, e isso vai ser igual a raiz cúbica de 81. Então dá para fazer a decomposição de 81 também? Dá, né, gente? Dá para fazer lá? Como é que eu posso escrever 81? Eu posso escrever como raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, que é 27, vezes 3, que vai dar 81. Então eu vou perceber que eu vou tirar um 3 do radical, então vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Esse 3 aqui ele sai porque é igual e esse permanece dentro do radical. Então nós temos aí a resposta de raiz cúbica de 9 ao quadrado, nada mais é que 3 raiz cúbica de 3. Professora, vai lá, brinca no segundo exercício. Vamos lá agora. Vamos lá, continuando. Aqui, como eu estava falando anteriormente, ó, o 4, que é o coeficiente, está fora, e o radicando. Os dois vão ficar elevados ao expoente 3, ok? Então vai ficar 4 elevado a 3 vezes raiz de 5 elevado a 3. E aí você desenvolve. 4 elevado a 3 vai dar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Vezes. Aqui, ó, você percebe que a raiz é quadrada e o índice é 3. Então já vou fazer aqui, ó, vou desmembrar para fazer com que apareça o expoente 2. Esse expoente 2, ele, com o 2 aqui, ele vai cair fora da raiz. Vai ficar 64 vezes 5, raiz quadrada de 5. Vamos lá, quanto que dá isso? Vai dar 300 e quanto, professor? 320. Isso? Justo. Certo? Certíssimo, professor. Se eu não errei na conta, é isso. Não errou não, professor. Já faz o 3 aí. Vamos lá. Vou fazer mais um então. Olha o que a gente percebe aqui, ó. Voltamos lá nas propriedades de potência. Eu tenho um radical sobre outro radical. Então eu vou transformar isso aqui em um mesmo radical. O que a gente faz aqui, professor, quando eu quero juntar os radicais? Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar os seus índices. Então eu vou multiplicar. 3 vezes 6 vai dar 18. Aí vai ficar o 2 a quarta, que vai ficar elevado a 5. Olha o detalhe, ó, potência de potência. Então, continuando aqui, vou tirar o parênteses, né, porque eu já desenvolvi. Então aqui vai ficar raiz, índice 18, e vou multiplicar 4 vezes 5, 20. Aqui aconteceu a mesma ideia daqui, ó. O 20 eu vou desmembrar para aparecer o 18, vou continuar aqui do lado. Vai ficar 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 2. O 2 elevado a 18 ele cai fora da raiz. 2 de raiz de 18, de 2 elevado a 2, eu posso colocar aqui 4. Se eu deixar 2 elevado a 2, está errado? Não, vai depender da opção de resposta. Se você pode finalizar ou não. Tranquilo, professor? Tranquilo, professora. Então, finalizamos a primeira parte da nossa revisão, que é operações com radicais. Temos mais um item, que é racionalização de denominadores, que como nós vimos, foram 4 situações diferentes. Vamos fazer um exemplo de cada um. Vamos lá, professor? Vamos lá, então. Professor, apaga o quadro. Não podemos, professor. Tem que dar tempo para eles poderem entender o que está feito, com calma. Né, pessoal? Vamos lá. Então, vamos Vai lá. Racionalização de denominadores. Vai lembrando aí, professor. Primeiro e segundo. Nós vimos 4 casos, né, de racionalização. Então, a professora vai passar agora alguns exercícios para a gente desenvolver junto, relembrando esses casos. Né, o primeiro caso da racionalização é quando você vai fazer a multiplicação, né, pelo mesmo valor do quando denominador. O denominador é uma raiz quadrada, né? Esse é o primeiro caso. É o primeiro caso da raiz quadrada. Segundo caso, quando nós temos o denominador com índice diferente de 2. Vamos fazer esses dois aqui. Depois nós fazemos o terceiro e o quarto. Vou deixar agora o professor, tá? Sou boba não, peguei mais fácil, tá, gente?
Dá uma canetinha azul aí, professor. Essa professora tá muito tô esperta, esperta. peguei os dois exemplos mais fáceis. Ela tá muito esperta, gente. Vamos lá, ó. Deixa ela aí brincar com vocês. Vai lá, professora. Vamos lá. Raiz quadrada, o denominador. O fator racionalizante, né, que eu vou ter que multiplicar numerador e denominador. Esse daqui recebe o nome de fator racionalizante, lembram disso? Tá? Vai ser a própria raiz. Então, multiplicando aqui, nós teremos 20 raiz de 5. Vou multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5. Eu posso colocar raiz de 5 ao quadrado ou raiz de 25. Qualquer um dos dois que você queira colocar, tá? Nesse caso aqui, eu vou continuar aqui embaixo. 20 raiz de 5. O expoente está igual ao índice da raiz. Cancela, vai sobrar 5. 20 e o 5, os dois estão fora da raiz, então eu posso simplificar. Simplificando o 20 com o 5, resultado 4 raiz de 5. Fechou a racionalização. Só lembrando, racionalização, o que nós falamos no dia da explicação? Que é você fazer com que o denominador, que é irracional, se torne um denominador racional, que no caso aqui, o meu denominador ficou 1, que não é obrigatório, o 1 é o número racional, ok? Segundo exemplo, quando o índice é diferente de 2. Vamos lá, quem é o fator racionalizante? Vou fazer aqui por etapas. O índice da raiz é o mesmo, 9, 9. O radicando é o mesmo. Agora, olha o detalhe que muda. Aqui o expoente é 7. Aqui ele não pode ser 7. Como é que eu determino isso, professor? Pegando o índice do radical menos o expoente. Isso. Então eu vou fazer 9 menos 7, que vai dar 2. Então esse é o novo expoente. Esse é o meu fator racionalizante. Lembre bem quem é o fator racionalizante, ok? Então vamos fazer a finalização da questão. 2 vezes essa raiz vai continuar 2 raiz nona de 2 ao quadrado. Poderia colocar o 4? Poderia. Vou deixar para colocar daqui a pouco. Aqui, multiplicação. Vai ficar raiz nona, que é a raiz de mesmo índice. Eu vou multiplicar 2 elevado a 7 com 2 elevado a 2. Lembra que na multiplicação, 2 elevado a 7, 2 elevado a 2. Eu tenho que somar os expoentes. Então, eu vou fazer 7 mais 2, que vai dar 2 elevado a 9. Aí, o índice ficou igual ao expoente, para eu poder cancelar e fazer com que a raiz desapareça. Tá? Então, vai ficar 2 raiz nona de 2 ao quadrado, que eu vou colocar 4, dividido por 2. Que cancelou aqui, sobrou 2. Posso simplificar o 2 com o 2. Resultado final, raiz nona de 4, que aqui eu cancelei o 2 com 2, simplifiquei. Ok? Muito primeiro bem, e segundo caso. Professora. Já fez o primeiro e segundo caso de fator de racionalização. Então vamos agora, eu vou apagar aqui para fazer os outros dois que faltam, né? Então vamos fazer... Vamos relembrar aqui enquanto o professor vai escrevendo. Quais são os dois casos finais? Lembra? Eu acho que inclusive quem deu essa aula foi o professor José Adair. Por isso que eu deixei pra ele, galera. Ela foi maldosa. Olha só. Vou deixar o mais difícil. Lembrando que o denominador pode ser uma adição ou uma subtração, né? Foi isso que vocês viram com o professor na aula vídeo, né? Sobre racionalização. Então vamos lá, ó. Ele te colocou o exemplo 3 ali, que é uma adição no denominador. E o exemplo 4, que vai ser uma subtração. Vou deixar, aumenta seu menuzinho aqui, professor, tá econômico. Você tá vendo? Uma hora ela implica que eu tô muito econômico, outra hora eu tô muito espaçoso, eu já não sei mais o que eu faço. Negócio da gente implicar. Tá Vamos bom, lá. vamos lá então, professor. Devolve minha caneta azul, por favor. Obrigado. Então, gente, vamos lá. Relembrando na nossa aula, né, então eu tenho aqui 4 sobre 6 mais raiz de 2. Lembrando que quando você tem uma adição no denominador, nós vamos fazer a multiplicação disso aqui pelo seu, no caso aqui, ó, em vez da adição, nós vamos fazer pela subtração, né? Então eu vou ter 4 sobre 6 mais raiz de 2, que vai multiplicar por 6 menos raiz de 2 sobre 6
menos raiz de 2. Para quem não lembra, isso aqui, depois dá uma olhadinha naquela aula vídeo que a gente falou sobre isso, né, sobre o fator de racionalização. Porque a gente vai lembrar um pouco aqui do conceito estudado lá no 8º ano, que aqui nós vamos ter a multiplicação da soma pela diferença, né, de dois fatores. Então vamos lá. Eu vou ter o 4 que vai multiplicar o 6 menos raiz de 2, né, e embaixo eu vou ter o 6 vezes 6, eu vou colocar como 6 ao quadrado, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que eu vou colocar como raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou ter 4 vezes 6, melhor, vou deixar como está lá em cima, vou deixar 4 que multiplica 6, parênteses em freio, 6 menos raiz de 2, e aqui embaixo eu vou ter 36 menos 2, né? Porque ó, índice expoente, vou cortar, então ficou 2. E aí eu vou ter como resultado, eu tenho 4 que vai multiplicar 6 menos raiz de 2, e está apertando o tempo aqui, gente. Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar muito apertadinho. Vamos aproveitar o espaço, né? Pera aí. Vamos fazer o tem direito. Então tem aqui, ó, 4 que vai multiplicar 6 menos raiz de 2 sobre 36 menos 2 vai dar 34. Bom, eu tenho isso como resposta, que também, se eu quiser, eu posso estar simplificando isso, né? Nesse caso, se eu quiser simplificar, eu posso simplificar por 2, né? Então eu vou ter aqui 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 que vai multiplicar 6 menos raiz de 2, sobre 34 por 2 que vai dar 17. Posso deixar dessa maneira, certo? Vamos para o próximo exemplo. Vou apagar aqui para a gente fazer o próximo. Já que eu usei todo o espaço ali, vamos também fazer aqui todos os espaços, né? Pessoal, só lembrando aqui, bem rapidinho, enquanto o professor faz o último item para vocês, na hora que vocês forem desenvolver a prova, pega um caderno, coloque do lado, né, para você ler a questão, fazer as contas, fazer o passo a passo, para você poder marcar a resposta. A prova é objetiva, mas a maioria das questões, né, em matemática, você tem que desenvolver o cálculo. Você vai desenvolver o cálculo para depois marcar a opção de resposta. Antes de finalizar a prova, você confere se realmente está certa a sua conta, como a gente faz na sala de aula. Dá uma olhada de novo, né? Na sala de aula a gente faz isso, antes de passar a caneta, você confere os seus cálculos, para ver se você acertou. E lá, como vocês estão fazendo no digital, antes de finalizar, você dá uma conferida, né, para ver se você não vai perder nenhuma questão de bobeira, por uma falta de atenção, não é isso, professor? É isso mesmo. Então é importante estar observando isso que a professora está falando. Gente, então vamos aqui. Primeiro eu quero que vocês identifiquem para mim aqui, ó, o fator racionalizante. Vamos chamar de FR, né? Nosso fator racionalizante aqui. Nosso FR aqui. Como é que eu vou saber meu FR? Eu tenho 3 menos raiz de 7. Nós sabemos que aqui eu tenho que ter o quê? O inverso disso aqui, no caso. Perdão, inverso não. É a adição em vez da subtração, como fator de radical. Então eu vou ter 3 mais raiz de 7, porque eu vou ter que multiplicar pelo oposto aqui. Então eu vou ter lá raiz quadrada de 2 sobre 3 menos raiz de 7, que vai multiplicar 3 mais raiz de 7 sobre 3 mais raiz de 7. Então, fazendo isso, nós vamos ter aqui, ó, raiz de 2, que multiplica o 3 mais raiz de 7, né, que é a parte de cima, que é isso aqui que eu tenho, sobre 3 vezes 3, vou colocar 3 ao quadrado, menos raiz de 7 vezes raiz de 7, eu vou colocar raiz de 7 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter 3 raiz de 2 mais raiz de 2 vezes 3, estou multiplicando isso, tá? E raiz de 2 vezes raiz de 7, que vai dar raiz de 14. Tudo isso sobre 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos raiz de 7 ao quadrado vai dar 7. 9 menos 7 vai dar 2. Então eu tenho 3 raiz de 2 mais raiz de 14. Tudo isso sobre 9 menos 7, que vai dar 2. Então eu tenho esse resultado final. Isso aí, professor. Você também afiado, gente, tentando o máximo aí, porque a gente precisa realmente
estar seguro do que está fazendo. Então, nesse momento, como o professor já disse, lembre de pegar o caderno, a caneta, né, tá rascunhando a resposta, né, não marcar de qualquer jeito, ler com bastante atenção, para ter bastante segurança na hora de estar fazendo, marcando a sua opção lá para ter uma boa nota de matemática, que eu sei que vocês conseguem. Antes de finalizarmos, só queria lembrar o seguinte: vocês vão assistir essa aula, né, do dia 25, vocês ainda terão, assistam, de preferência que seja na parte da manhã, né, que vocês estejam assistindo. Se tiver dúvidas no período da tarde, pode mandar um recadinho para mim, para o professor, que a gente vai estar atento, né, e tentando ajudar vocês ao máximo para sanar essas dúvidas, ok? Façam a prova com capricho, com atenção e tenham uma boa prova, né? Quero esperar bons resultados e até a próxima aula vídeo. Beijos, professor. Além dessa aula vídeo, gente, vocês lembrem também que tem essas aulas já postadas anteriormente, Isso, né? professor. Vocês podem estar pegando lá, dando uma olhada, revisando também novamente e caprichando aí nos estudos de vocês, tá bom? Contamos com a determinação de todos vocês, tenho certeza que vão gabaritar essa prova, porque está uma prova bem elaborada para vocês resolverem com o máximo de cuidado e o tempo é suficiente. Vocês vão ter 180 minutos depois que começa a fazer a prova, tá, gente? Então, muita atenção, muita calma e dedique-se bastante para isso, tá? Um grande abraço, bons estudos e boa prova para todos.